Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte e reparte da própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Senhor Jesus, nós nos comprometemos com essa palavra e assumimos esse projeto de participar da sua igreja. Nós queremos clamar que o Senhor, o Teu Espírito Santo, nos guie, nos oriente, Senhor, em tudo que nós vamos conversar, tudo que nós vamos planejar para o próximo ano, que a Tua direção seja sobre nós, alcança-nos, Senhor, para que sejamos participantes do Seu projeto, Senhor, e não inventores de um novo projeto, de uma nova igreja. Alcança os nossos corações, trata os nossos corações e nos sensibilize à Sua voz, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Vamos lá. Temos, na reunião passada, a gente conversou um pouco sobre os pilares ou avenidas, né? Que são centrais, base do porquê nós fazemos o que nós fazemos como igreja presente, né? A gente vai recapitular tudo isso aí um pouquinho, vai falar um pouquinho do nosso projeto para 2023 e na próxima reunião temos mais um assunto para arrematar isso aí, tá bom? Então o texto básico que nós vamos trabalhar hoje é Atos capítulo 2, versos 42 ao 47, um texto bem curtinho e bem conhecido. Atos 2, 42 ao 47. Na minha versão aqui está dizendo assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam em um só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Essa música que eu cantei no início, a música do Guilherme Carey, do Jorge Heder, que é inspirada exatamente nesse texto, né? Unidade e diversidade, lá do Vencedores por Cristo. Bom, recapitulando o que a gente falou na semana passada, toda organização tem um tripé, né, vamos dizer assim, de intencionalidades que norteiam os nossos projetos: missão, visão e valor. A visão fala do nosso propósito, de onde a gente quer chegar, certo? Visão, onde que eu estou mirando. Missão é a estratégia que a gente usa para alcançar isso. E os valores são os recursos básicos, aquilo que a gente não nega nesse processo. Então a gente está construindo isso ao contrário. A gente começou dos valores, então a gente está do alicerce, certo? Ao invés de ir lá para a visão do prédio pronto, a gente está começando da base, entendendo, trabalhando o terreno ali, para a gente edificar o nosso projeto para 2023. Muito bem. Então, os valores que a gente elencou aqui na semana passada são os nossos pilares ou avenidas que norteiam tudo que a gente vai fazer. Existe um gráfico conhecido, principalmente em administração de empresas, que é o Círculo Dourado, de Simon Sinek. O Círculo Dourado diz que você tem 3 aros concêntricos, né? Um em volta do outro. Então, no centro está o porquê eu faço o que eu faço. Depois vem como eu faço e, no fim das contas, é o que eu faço, né? Então, o que motiva é mais importante do que o que eu faço, né? Ou como eu faço. Então, o que motiva vem primeiro, é o centro, né? É o círculo dourado, e em volta deles eu construo como eu vou fazer isso e o que eu vou fazer no fim das contas. Na prática, é a mesma coisa que os valores, como se fosse o porquê, a missão, como se fosse o como, e a visão, como se fosse o quê, tipo o prédio pronto, né? Esse trecho que a gente leu agora de Atos 2, ele vem logo após o discurso de Pedro lá no dia de Pentecostes, quando se converteram 3.000 pessoas, né? Tem toda essa história. Ele aponta para a essência da igreja logo em seu nascedouro. Imagine que existe alguma discussão entre teólogos sobre isso. Qual é o momento do nascimento da igreja, né? Alguns vão apontar que o nascimento da igreja acontece no nascimento de Jesus, né? Na noite em que Jesus veio ao mundo. Outros vão dizer que o nascimento da igreja acontece na tarde em que Jesus foi crucificado, né? Em que ele é pendurado e morre no madeiro. Outros vão dizer na ressurreição. E por último, existe um grupo que diz que o nascimento da igreja de fato é quando se cumpre a promessa que Jesus fez quando subiu aos céus. Ele disse que enviaria o Consolador, né? E aí sim, dinamizada pelo Espírito Santo,
a igreja passa a existir e a agir na terra pelo poder do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer que é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Então a Bíblia vai dizer assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, ele andou por toda parte, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então esse mesmo agir, esse mesmo propósito de vida de Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, a partir desse dia de Pentecostes, passa a fazer parte da vida do que convencionou se chamar de igreja. E é curioso como esse texto nos diz que igreja é relacionamento. Você percebeu que no texto que nós lemos aqui, dá para a gente elencar claramente casa, culto e missão permeando toda a realidade daquela igreja que estava nascendo ali em Atos dos Apóstolos, né? Ele começa dizendo que a comunhão, eles perseveravam, né? Na comunhão, casa, certo? No partir do pão, missão, e na oração, culto. Entenda que casa, culto e missão, não necessariamente casa é um prédio, não necessariamente culto é uma reunião e não necessariamente missão é pregar o evangelho. Nós entendemos casa, culto e missão como os 3 níveis de relacionamento que precisam ser consertados pelo evangelho. O evangelho vai atuar lá, Malaquias diz que quando viesse o Espírito de Elias, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, uma restauração da família, uma restauração das relações próximas, né? Então isso serve tanto para laços de família consanguínea, quanto família da convivência, a própria família da igreja, né? As nossas relações precisam ser saradas. Olha a realidade que a gente enfrentou esse ano, de divisão da igreja, de ódio entre irmãos. Tem irmãos falando em pegar em armas. Ele vai pegar em armas contra quem? Contra outros irmãos, muito provavelmente, né? Olha que loucura que a gente chega quando a igreja não cumpre o seu papel de restaurar as relações, de trabalhar as relações, né? Então, casa se diz respeito às relações com os de dentro. Culto diz respeito às nossas relações verticais, às nossas relações humano e Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tanto individualmente, no meu tempo particular com Deus, quanto coletivamente, no tempo em que eu me reúno com os meus irmãos para adorar, eu reúno os meus irmãos para aprender sobre a palavra, me reúno com os meus irmãos para orar. Tudo isso a gente está chamando aqui de culto, ou seja, é a minha relação humana e divina, né? Essa avenida vertical. Então tem uma avenida que é interna, outra que é vertical, e a terceira, que é a missão, é o nosso papel na terra. Não é só anunciar que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou, isso também, mas é proclamar isso com a nossa prática. Quando o nosso testemunho não reforça, muitas vezes até refuta essa boa notícia, o que acontece com o evangelho? Ele fica comprometido. Eu preciso ser um testemunho vivo de que Jesus está na terra, fazendo a obra de Jesus. Eu preciso ser as mãos, os pés, a voz de Jesus aqui na terra, para que quando as pessoas olharem para mim, como o próprio Jesus disse, eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então a nossa vida precisa ser uma vida que testemunha o evangelho. Não nos basta dizer versículos, isso é bom, tá? Não estou dizendo que não se deve fazer, deve-se fazer, tá? Mas não é só isso. A nossa vida precisa proclamar o evangelho. A forma como nós tratamos a pessoa que nos fechou no trânsito, a pessoa que nos passou para trás num negócio, tudo isso testifica ou não que Jesus está em nós, que o Espírito Santo fala através de nós, né? Então tudo isso é missão, a minha relação com os de fora. Então casa, relação com os de dentro, culto, relação com Deus, missão, relação com os de fora. Basicamente é isso, tá? Então a igreja ali em Atos perseverava na comunhão, ou seja, na casa, no partir do pão, missão, e na oração, culto. Olha só como vai seguir o texto. Vendiam as propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Isso eu chamo de missão, certo? Quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo uma missão que Jesus deu,
que Jesus disse para os seus discípulos quando eles vieram falar? O povo está com fome. Se a gente não dispensar eles, eles vão morrer pelo caminho. Jesus diz, deem a vocês mesmos de comer. E eu comentei na reunião passada que eu ouvi esses dias o padre Júlio Lancelotti destacando um fato desse texto. Jesus diz, deem a vocês mesmos. Não é dar do dinheiro que está sobrando, ou dar de qualquer outra forma, mas eu dou a minha vida, né? Deem vocês mesmos, deem a sua existência, que a sua existência seja alimento para aquele que está necessitado, para aquele que está com fome. Muitas vezes vai ser o seu dinheiro no seu bolso. Em outros momentos vai ser um ombro amigo, vai ser um ouvido para escutar, né? Ou uma boca para dizer palavras de bênção, né? Então, deem a vocês mesmos. Então, isso é missão, certo? Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. O que é isso? Culto, relação com Deus. Reuniam-se nos lares para comer, casa, comunhão, né? Partiam o pão com grande alegria e generosidade. Missão de novo. Eram generosos no partilhar, né? Sempre louvando a Deus. Culto de novo. E desfrutando da simpatia do povo. O que é isso? Missão. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aí sim a missão de proclamar o evangelho, fazer novos irmãos, né? Isso é um produto, você percebe que ele vem no final do texto, é um produto de toda essa vivência aí, como consequência de tudo isso que acontecia no dia a dia deles, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Não era produto de um proselitismo, de uma discussão sobre qual é a teologia correta, ou qual é a religião mais certa, né? Era produto de uma vida que testemunhava a vida de Cristo neles. Você vai perceber que esses três valores, casa, culto e missão, aparecem mesclados nesse texto. Eles não têm uma ordem, né? Eles estão mesclados ali. Eles fazem parte de tudo o que a igreja fazia. Agora, não existe também uma ordem de hierarquia. Não existe nem uma ordem de cronologia, né? Vamos dizer, esse primeiro, depois esse, depois esse. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não existe uma ordem cronológica, mas também não existe uma ordem de hierarquia. Ó, é mais importante o culto. Em segundo lugar, a casa. Em terceiro lugar, a missão. Isso não existe. Não aparece, pelo menos nesse texto. Parece que o propósito final é a missão. Parece. Mas se a gente for um pouquinho mais longe, a gente vai lembrar que Jesus disse que para que creiam para a glória de Deus Pai. Então, aquilo que nós fazemos, até mesmo em missão, também converge em culto, porque glorifica o Pai. E aquele que foi alcançado pela missão passa a ser o quê? Passa a ser casa. Então esse movimento é um movimento cíclico. Assim como aquilo que a gente tinha falado da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito, eles estão em constante movimento e se exaltando mutuamente. Não existe um maior entre eles. Eles estão sempre em movimento e em um movimento de honrar um ao outro, né? Sempre. E ninguém se colocando acima um do outro. Esse mesmo movimento acontece nesses três pilares aqui, de casa, culto e missão. Então não existe uma prioridade ou uma centralidade de um dos três, mas uma intercambialidade até, né? Eles são valores que eles têm intersecção, né? Então, em algum momento você está fazendo uma coisa voltada para casa, mas logo aquilo também se torna missão, logo aquilo também se torna culto e vice-versa, né? O desafio que nós temos diante de tudo isso, é que esses valores são a nossa identidade, né? Esses três valores, casa, culto e missão. Nós entendemos que isso é a identidade da própria Igreja de Jesus Cristo. E especificamente da igreja presente, né? Ela nasceu desse tripé, dessa ideia, né? E agora, desafiador como fazer isso acontecer em uma igreja online. E aí eu desenhei algumas coisas aqui que são nossas metas, nossos projetos para o ano que vem.
Começando do menor para o maior, tá? Não é uma ordem de prioridade, mais uma vez, é só uma ordem lógica. Dentro do princípio de casa, do valor de casa, nós vamos implementar um programa de amizades espirituais. O que isso significa, amizades espirituais? Relacionamentos em que duplas, né, são formadas para que passem a orar mutuamente uns pelos outros, duplas ou trios, né? Para que passem a orar. Eu gostaria que fosse no máximo trio, para que a gente não tenha... para que a gente consiga ter uma intimidade maior, né? E um grupo muito grande requer mais tempo, né? Então a gente consegue, com um grupo menor, ou 2 pessoas ou 3 pessoas, a gente consegue trocar informações mais rápido e orar e tudo mais. A intenção é que esses encontros, dentro da capacidade e da possibilidade de cada um, né, sejam talvez diários em alguns casos, ou a cada 2 dias, a cada 3 dias, tá? E aí a gente troca mensagens, pede oração, ora, abençoa, né? Eu acho que a gente já faz isso, né, de uma forma mais orgânica, mas o nosso projeto para 2023 inclui a gente fortalecer os nossos vínculos, né? Então, vai passar por um projeto desse. E assim, eu gostaria muito que isso acontecesse de uma forma espontânea, que os irmãos se procurassem, né? E tomassem essa iniciativa. Se algum de vocês fala assim, olha, eu não tenho muita liberdade de buscar alguém, me procura, que aí a gente estrutura algumas duplas também, tá? Mas se vocês se procurarem mutuamente, se quiserem depois, só me avisa. Ó, eu e o fulano estamos orando, eu e a fulana estamos orando, e aí a gente só organiza para ver quem está já incluído e quem ainda não está incluído, tá bom? Só me passar esses dados e vamos estar mais próximos em 2023. Fiquem, então, à vontade para se mobilizar e, caso tenha qualquer dificuldade, me procurem. O importante disso é você ter alguém com quem contar, né? E que vai te abençoar, e você também ser alguém com quem o outro pode contar. Porque é muito perigoso a gente se colocar numa posição de consumidor, né? Eu preciso ser servido, mas numa relação assim não é isso que acontece, né? Nós somos servidos e servimos, né? E acho que esse é o nosso propósito como igreja. Outro item que a gente estabelece em 2023 de projeto é estreitar os relacionamentos entre as pessoas que moram mais próximas, ou na mesma cidade, ou em cidades vizinhas. Então, a ideia é que a gente passe a ter pequenos encontros para um café, para um piquenique, qualquer coisa desse tipo, dentro também do ciclo de tempo que for possível para cada irmão, tá? A cada mês, a cada 2 meses, não importa. O que importa é que em algum momento a gente se encontre pessoalmente com algum irmão, tá? Dentro da possibilidade também. Tem irmãos que moram, que não têm outros próximos. Daí a gente vai entrar no outro tópico lá, a gente vai falar disso. E terceiro, dentro desse pilar, dessa avenida de casa, é uma ideia ambiciosa. E para ela funcionar, eu preciso que os irmãos comprem essa ideia junto comigo. A ideia é que a gente planeje um encontro reunindo o maior número de irmãos possível da igreja presente, tá? É provável que a gente não consiga reunir todos, mas o maior número possível. Então, quem sabe no fim do ano que vem, né? A gente se organize para isso. Conforme a gente for desenvolvendo esse projeto ao longo do ano, a gente já agiliza quem precisa pegar férias, ou a gente faz um fim de semana que dê para menos dias, né, para o pessoal se deslocar e tal, para que a gente possa ter uma comunhão esse ano de 2023 presencial, tá bom? Com o maior número possível. Esses são os 3 projetos
para o pilar casa. Dentro do pilar culto, eu tenho também alguns projetos ambiciosos aqui, que eu vou precisar também que os irmãos comprem esses projetos comigo. Primeiro, a ideia de um devocional diário. Nós não adotamos um devocional, um livro para devocional, né? Mas podemos, né? Então, em 2023, minha ideia é que a gente passe a adotar algum material, tem alguns já aqui para análise, para que a gente possa promover esse devocional. Aí a gente vai avaliar se a gente vai fazer uma postagem do tipo blog mesmo, eu envio esse material para vocês, ou se a gente compra, como a gente vai fazer isso, tá? Mas aí vai depender de qual material a gente vai adotar. A questão é adotar um material de devocional diário para que os irmãos estejam todos mais ou menos estudando os mesmos assuntos, orando pelos mesmos temas, né? Eu acho que isso vai ser importante. Segundo, um outro projeto ambicioso é a gente organizar uma reunião de oração quinzenal a princípio, né? Então, semana sim, semana não, a gente separa um dia da semana e a gente faz uma reunião de oração juntos, online mesmo, né? Pelo sisteminha que a gente estiver usando, se for o Zoom ou se for outro. A gente se reúne para orar a cada 15 dias. Então é uma reunião que não vai ter palavra, não vai ter música, vai ser especificamente para a gente orar. E o terceiro, eu vou passar a entregar no início até o meio da semana o texto base que a gente vai trabalhar no sábado. Para que isso? Não sei se vocês já repararam, quando a gente faz os comentários no fim da reunião, a Risolene está super preparada. Principalmente quando a gente está pregando série. Porque ela, sabendo qual vai ser o tema que vai ser pregado, ela vai estudar esse tema de antemão, né? E eu gostaria muito que a gente seguisse o exemplo dela, né? Que a gente lesse os textos a princípio, né? Pelo menos ler os textos, entender do que vai ser falado, para que quando a gente for para o momento do estudo, a gente esteja já, de repente, com percepções novas, com outros pontos de vista que a gente consiga compartilhar também, tá bom? Então, eu me comprometo com isso, em passar esses textos de antemão, né? A gente vai começar o ano com os estudos do Giovanni Alecrim. Esses textos a gente já tem, os que ele vai trabalhar no primeiro, segundo, terceiro e quarto sábado de janeiro. E eu vou encaminhar para vocês de antemão também, para que a gente possa ler e entender quais são as colocações dele, o que ele está trazendo de proposta, tá bom? Então, esses três são os 3 projetos aí para 2023 dentro da área de culto. E por último, mas não menos importante, né? Como a gente falou, não existe hierarquia entre os 3, dentro do pilar da avenida de missão. O primeiro deles é muito importante, mais uma vez, a colaboração de todos, que a gente se engaje nisso. A minha ideia é que a gente defina alvos missionais individuais. O que é um alvo missional individual? Digamos assim, eu trabalho com alguém e eu gostaria muito de servir essa pessoa. Pensando missão de um ponto de vista da missão integral, tá? A missão aqui é tanto anunciar o reino de Deus, quanto exercer o reino de Deus. Trazer a realidade do reino de Deus para quem vive num reino de trevas. Esse reino de trevas pode ser trevas morais, podem ser trevas financeiras, podem ser trevas de uma doença, né? Podem ser vários tipos de trevas aí que invadem a vida das pessoas. Então, que a gente consiga trabalhar individualmente, cada um de nós identificar, ore a Deus nesse sentido, né? Quem é que eu vou levar como um alvo missional, né? E aí você pode levar esse nome para o seu parceiro de oração, né? Das amizades espirituais que nós vamos estabelecer, e também trazer para as nossas reuniões de oração para que a gente possa estar orando e o Senhor está dirigindo como você vai fazer
essa missão com essa pessoa, né? Então, mais uma vez, a gente está começando do micro para ir para o macro, né? Então, alvos missionais individuais. Depois, tem um outro passo que nós vamos criar em 2023, que é treinamento e capacitação para a missão. A gente vai precisar trabalhar isso, muito provavelmente fora da reunião de sábado. Tá? Então a gente vai estabelecer um outro dia da semana para trabalhar essa capacitação. É provável que a gente faça no dia oposto da reunião de oração. Então, digamos, vou dar um exemplo. A gente definir que a reunião de oração vai ser quarta-feira. Uma quarta-feira vai ser reunião de oração, na outra quarta-feira, capacitação para a missão. E aí a gente vai alternando esses dias. A gente já está fazendo um trabalho nesse sentido, que são as lives da Trelice Videira, que ela fala bem dentro da lógica e do tema que a gente pretende atuar aqui, tá? Mas seria mais um braço para a gente trabalhar numa reunião assim, mais interna, né? Não vai ser uma live no YouTube para todo mundo ver, uma coisa mais interna, em que a gente vai discutir, falar dos desafios e nos equipar para esse trabalho missionário, tá bom? E o terceiro, que seria o propósito desses dois primeiros, e que vai resolver o problema daqueles irmãos que moram, de repente, em lugares que não tem outros irmãos próximos para ter a comunhão ali de casa, né? Nós vamos trabalhar grupos de relacionamento doméstico. Então, esses grupos de relacionamento doméstico não são necessariamente grupos de estudo, tá, pessoal? Não é um grupo de estudo bíblico, EBD, não tem, a princípio, não tem essa finalidade. Vai depender também da necessidade dos irmãos que estão ali reunidos, né? Mas, a princípio, esse grupo de relacionamento, ele serve para quê? Para relacionar, né? Então, são grupos em que você come algo juntos, ou que você assiste um filme juntos, ou que você tem um tempo de qualidade juntos, às vezes estourando uma pipoca e batendo papo, né? Falando da vida. Qual que é o propósito desse grupo de relacionamento doméstico? Ele é uma espécie de pré-evangelismo, né? Então você trabalha esses relacionamentos e aí os assuntos espirituais vão vir naturalmente dentro dessa convivência. A gente vai trabalhar a capacitação para esse tipo de serviço, a gente vai trabalhar no treinamento, capacitação para a missão. Então, os grupos de relacionamento doméstico, eles visam ser acolhedores para não crentes e para desigrejados, né? Então, é uma forma de convivência que passa a ser interessante não só para a vivência dos de dentro, mas dos de fora. Por isso que a gente está falando de missão, que é relacionamento com os de fora. Mas é claro, depois de um tempo essas pessoas vão acabar estando dentro também, né? Se Deus quiser. E aí a gente passa a ter um relacionamento de casa também, né? Então por isso que esses pilares estão bem misturados, né? No fim das contas. Então, casa, culto e missão, cada um deles com 3 projetinhos, 3 programas para a gente implantar em 2023. Então, na próxima reunião, era isso que eu queria expor hoje para vocês aqui, na próxima reunião, sábado que vem, a gente vai falar sobre a visão. Esse foi a missão, né? A gente vai falar sobre a visão. E o interessante da gente falar da visão é onde a gente quer chegar com tudo isso que a gente está propondo. Qual é a nossa meta? Qual é o objetivo? O que a gente quer alcançar em 2023 com todos esses projetos implementados, seguindo esses 3 pilares, essas 3 avenidas de casa, culto e missão. Para onde essas avenidas vão nos levar, né? Isso que a gente vai falar na próxima reunião. E para a gente partir para a participação de todos aí, eu queria fazer, como de costume, uma pergunta. E a minha pergunta é de ordem bem pessoal, tá? Então, mais uma vez, não existe resposta correta. Na sua opinião, qual das 3 avenidas, casa, culto e missão, precisa de mais atenção nesse momento? E por que você acha isso, né? Então,
Vocês fiquem à vontade para abrir os microfones, para dar a sua opinião aí, construir algo junto, tá? Então, repetindo, na sua opinião, qual das 3 avenidas, casa, culto e missão, precisa de mais atenção nesse momento? E por quê? Você pode falar da nossa realidade aqui como igreja presente, você pode falar da sua realidade na sua cidade, você pode falar da realidade da igreja de modo geral no Brasil, mas essa é a colaboração que nós vamos fazer em conjunto aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Enquanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Tchau, tchau.